Eu sou Fernando, mais uma aula de Geografia para alunos dos oitavos anos, né? Apostila 3, capítulo 4, cujo tema é região sul do Brasil. Né? Então, nós vamos estar falando da menor dentre todas as regiões do Brasil. Tem aproximadamente 577 mil quilômetros quadrados, porém tem a terceira maior população do Brasil, com aproximadamente 27 milhões de habitantes. É uma região que tem um clima totalmente diferente do restante do Brasil. Tem um clima mais subtropical, um clima muito parecido com o clima do hemisfério norte, muito parecido com o clima temperado. Nós vamos falar mais à frente do processo de colonização, de processo de povoamento, mas a colonização da região sul ela teve uma influência muito forte dos povos europeus. Então, nós vamos verificar isso com o decorrer das aulas, né? A partir de imagens, de histórico, e vamos ter isso muito claro. É importante ressaltar que a região sul, apesar de ser uma região territorialmente pequena, ela é extremamente industrializada, tem uma forte agropecuária, em sua maior parte intensiva, e tem também, e é marcada também, por um excelente IDH, ou seja, tem uma excelente qualidade de vida, o melhor IDH do Brasil. A região sul do Brasil é formada pelos estados do Paraná, cuja capital Curitiba, Santa Catarina, com a capital Florianópolis, uma ilha, e o Rio Grande do Sul, cuja capital é Porto Alegre. É importante ressaltar, e observem no mapa, que a região sul ela faz fronteira com alguns países da América do Sul, de uma forma mais específica, né? O Paraguai, a Argentina e o Uruguai. E dois estados brasileiros, né? O Mato Grosso do Sul e São Paulo. E faz fronteira na sua parte leste com o Oceano Atlântico. Então, é importante ressaltar que a região sul do Brasil tem um litoral bastante extenso e muito visitado. Nós vamos verificar isso também mais à frente. Coloquei aqui para vocês algumas imagens de alguns lugares da região sul do Brasil. Um parque muito visitado na cidade de Curitiba. Coloquei as cataratas do Iguaçu, também no estado do Paraná. E coloquei aqui a parte arquitetônica da região sul, simbolizada por uma vila de casas do estado do Rio Grande do Sul. Mais à frente, vamos estar até verificando mais algumas imagens que vão mostrar de uma forma mais específica as diversas paisagens da região sul. Deu para vocês estarem notando que as cidades, e a região sul em si, ela é muito europeia. Então, vocês vão ter essa ideia a partir do momento que vocês começarem a estudar essa região do Brasil. O primeiro tema que nós vamos estudar em relação à região sul é o seu quadro natural. Quando eu falo de quadro natural, eu estou falando do seu aspecto físico. Então nós vamos falar do relevo, nós vamos falar da hidrografia, nós vamos falar do clima, nós vamos falar da vegetação. Então vamos dar uma repassada legal no que diz respeito a quadro natural. E a primeira característica desse quadro natural é o relevo e a estrutura geológica.
Então, quando eu falo de relevo, eu vou estar falando das diversas formas do superfície terrestre. Então, nós vamos falar muito de montanhas, de planaltos, de planícies, de depressões. Então, todas essas formas diversificadas são formas de relevo que nós vamos estudar no decorrer das nossas aulas. Assim como nós vamos estudar também a estrutura geológica. Quando eu falo de estrutura geológica, eu vou estar falando da base, né, no qual o relevo é impactado, é sedimentado. Então, eu posso citar, por exemplo, uma casa, a estrutura de uma casa. Então, a estrutura de uma casa é o alicerce. O relevo seriam as paredes que são construídas, que vão ser sustentadas por esse alicerce. Então, o relevo seria a parede, a estrutura geológica seria o alicerce. E dentro deste contexto, nós temos as chamadas unidades morfológicas. O que são unidades morfológicas? Quando eu falo em morfo, eu estou falando de formas, né? Lógicas de descrição. Então nós vamos começar a descrever as diversas formas do relevo da região sul do Brasil. Aí nós temos 3 unidades morfológicas básicas. Nós temos a planície costeira, né, aquela parte plana, no qual nós temos, por exemplo, as praias, né? Então, quando eu falo de planície costeira, eu falo de uma área plana, né? Geralmente constituída por praia, um litoral praiano, né? na costa atlântica do Brasil. A segunda unidade é o Planalto Atlântico, ou seja, uma área mais elevada, próxima ao Oceano Atlântico. E por fim nós temos o Planalto Meridional, né? Uma região com uma maior altitude, mais ao sul. Então, quando eu falo de meridional, eu estou falando de uma região mais ao sul. Nós vamos falar um pouco dessa estrutura geológica. Então, é importante salientar que as estruturas geológicas, né, elas ocorrem em eras geológicas diferentes. Tá? Então eu tenho basicamente 4 eras que são muito estudadas, que vai estar compondo cada uma dessas estruturas. Vou falar da mais antiga, que é a era pré-cambriana. Quando eu falo da era pré-cambriana, ela está muito ligada ao processo de formação do planeta Terra. Então, na era pré-cambriana, não existia vida. Tá? Então, o planeta Terra estava em processo de formação. Era formado basicamente por rochas. Né? Então, obviamente, é a era mais antiga. Aí depois nós temos a era paleozoica, paleozoica. Quando eu falo de paleo, primeira, zoica, vida, ou seja, a era da primeira vida. Depois eu tenho a era mesozoica, mesomédia, zoica, vida, ou seja, a era geológica média. Tá? Nós vamos estar sempre ligando essa era aos dinossauros. Então, surgimento, vida e desaparecimento dos dinossauros. E nós vamos estar verificando também a era cenozoica, né? Ceno, recente, zoica, vida, ou seja, vida recente. Nós vivemos na era cenozoica. Então, a primeira estrutura que aparece, então nós vamos fazer uma relação entre a estrutura e os recursos existentes nessa estrutura. A primeira estrutura que aparece é a terra roxa. Na realidade, essa terra não é roxa, ela é avermelhada.
né? É uma terra que tem origem a partir das chamadas rochas magmáticas, também conhecidas como rochas vulcânicas, né? Rochas cristalinas. Essas rochas magmáticas extrusivas, ou seja, essa formação ocorre na parte externa da superfície terrestre. Então nós vamos formar a chamada rocha basáltica, né? Essa rocha basáltica, com o passar de algumas centenas de milhões de anos, vai dar ênfase à terra roxa, num solo extremamente fértil, no qual nós utilizamos muito para a prática da agropecuária, principalmente o cultivo. Então nós vamos ter essa estrutura geológica de terra roxa, de origem vulcânica, né, das chamadas rochas magmáticas, mas ao norte do Paraná, em algumas regiões também do Rio Grande do Sul, né? Então vocês vão notar que no norte do Paraná tem um cultivo muito forte do café. O café é produto esse que se adapta muito fácil a esse tipo de solo. Na segunda estrutura, nós vamos ter as jazidas carboníferas. Quando eu falo de jazidas carboníferas, eu estou falando de reservas que contêm carvão mineral. Além do carvão mineral, vai ter também um outro minério conhecido como xisto-betuminoso. Esses minérios são fontes de energia. São fontes, eles fornecem energia. Eles estão ligados aos terrenos sedimentares antigos. Ou seja, esses terrenos constituídos a partir de sedimentos, né? Sedimentos retirados da onde? De uma rocha magmática, ou seja, de uma rocha de origem vulcânica. Essas jazidas carboníferas e o chamado xisto betuminoso, nós vamos encontrar principalmente no estado de Santa Catarina, mais as jazidas carboníferas, e o xisto betuminoso mais no estado do Rio Grande do Sul. E nós temos outros dois recursos minerais muito fortes. Nós temos o chumbo e o cobre. Dois minérios, um valor agregado muito alto, principalmente o cobre. O cobre, que é um material de liga, muito utilizado na indústria da elétrica, né? Esses recursos minerais são encontrados em terrenos cristalinos, ou seja, em regiões de planalto. Pode ser o planalto atlântico, assim como o planalto meridional. Volto a frisar, da era pré-cambriana, ou seja, os planaltos são antigos, portanto são desgastados e têm uma quantidade até grande de dois recursos minerais. É importante estar frisando isso, né? Próxima aula, nós vamos estar acertando e descrevendo essas unidades de relevo. Vamos falar um pouco de hidrografia e vamos falar de clima da região sul do Brasil. Obrigado pela aula, um bom dia.